para a gente poder ter esses avisos aí no fim da aula. Vamos que vamos, né? Vamos chegar nos ácidos carboxílicos e seus derivados, né? O principal aqui é chamado de na verdade, o principal é chamado de sal orgânico, né? Éster é um segundo grupo que é utilizado como os derivados de ácidos carboxílicos. Então, nós temos aqui os ésteres e as suas funções. Isso aqui a gente viu na última aula. Só estou dando uma recordada com vocês, né? Ácido carboxílico mais composto hidroxilado vai funcionar e vai formar uma coisinha chamada de éster. Isso tem que ser na presença de um ácido forte de arrênios, justamente por causa disso. Como subproduto, vai formar a água. Como é um equilíbrio essa reação ela pode voltar. Então, a gente chama hidrólise do éster, que é a volta, tá bom? Então, a ida é esterificação, a volta é hidrólise do éster. Até aí, até aí tá tudo bem, né? Falei para vocês que ésteres podem formar cheiros, né? Sabores e cor dos frutos. Falei para vocês que ésteres podem formar gorduras e óleos, ésteres de cadeia longa. Falei para vocês também que eles são solúveis em álcoois, éteres e cloroforme, ou seja, eles são principalmente solúveis em componentes apolares, né? Que tem uma natureza também apolar. Falei também sobre um polímero chamado poliéster. E aqui nós temos justamente o seu polímero, né? Que é do polietileno tereftalato. Aqui, eu não sei se eu passei aprofundando com vocês sobre isso aqui, mas eu quero dar uma retomada com vocês, tá bom? Deixa eu pegar aqui meu pincel, que aí eu vou rabiscar aqui no nosso quadro. Olha só, esse grupo aqui é um diácido carboxílico, né? Justamente esse grupinho aqui. Aqui vai ter a saída de H+, né? Justamente isso. Aqui também vai ter a saída de H+. Então, esse ácido aqui, ele é dicarboxilado. Também vai sair H+. Quando nós temos um álcool reagindo em meio de ácido, o ácido carboxílico ele não vai soltar o H+. O que ele vai soltar? Ele vai soltar o OH-, né? Então, é o OH- que vai sair justamente grudar com esse Hzinho aqui, formando então a nossa água. Então, esse oxigênio vai vir e vai grudar nesse carboninho, trazendo tudo que está junto com ele. E aí, nós teremos uma outra cadeia aqui também, né? De ácido tereftalático, que é como se nós estivéssemos emendando aqui, né? H, O, os dois carbonos, O de novo, OH. Então, é uma série de cadeias que vão intercalando. Uma cadeia de álcool, uma cadeia de ácido. Uma cadeia de álcool, uma cadeia de ácido. Por isso que os polímeros, eles precisam ter as funções nas extremidades das estruturas. Justamente para poder formar justamente isso aqui, ó. Sair o Hzinho e formar a água. E aí vai juntando cadeias e cadeias e cadeias. Por isso que é colocado aqui, ó, Nzinho. Porque é N repetições disso aqui, ó. Repetição do oxigênio juntamente com outro oxigênio aqui. Então, essa série aqui é a série do polímero, porque é repetição disso aqui que acontece dentro das estruturas. Beleza? Então, isso aqui é chamado polietileno tereftalato. A gente conhece como garrafinha PET. Às vezes, alguém tem aí uma garrafinha PET, está do lado da sua mesa, no momento do seu de estudo. Às vezes, tomando uma água, às vezes, tomando água com gás. Depende do que você pode estar usando. Aqui eu falei para vocês, né, que é justamente esse negocinho do Chaves, né? Eu não sei quantos aí assistiram, se é da geração que assistiram Chaves, mas eu sou muito da geração que a gente decorava as falas, né, de todos os episódios praticamente. E a gente escutava a mesma piada todos os dias e ria, né? Tem alguém aí que gosta bastante de Chaves aí, pode se pronunciar. Quem não gosta também pode se pronunciar para essa pessoa. Eu odeio Chaves, não aguento ver. Muito top. Muito bom, né, velho? É um humor inteligente e sadio, né? Eu já vi 2 vezes, né? Olha só, que isso, hein, Matheus? Já viu 2 vezes. Muita coisa. Eu mais 40 vezes.
Pois é, velho. Esse aqui era um humor sadio que não era apelativo, né? Não ficava falando de coisas obscenas nem nada disso. Era um humor bem legal. Só que tinha muito bullying, né? E a gente via muito bullying e a gente repetia isso na escola. Então tinha mais ou menos isso. Mas mesmo assim, era um bullying sadio, né? Vamos dizer assim. Galera, é o seguinte. Nós temos aqui aquele negocinho de pera, de, de de banana, de rosa aqui, né, o aroma do morango. Nós temos a ideia do éster. Esse éster, ele imita a própria fruta, tá bom? Então é tipo assim, ó, esse isoamil acetato, né, que é essa composição aqui, que é o acetato de isoamila, essa substância, ela é uma imitante da banana. Quando você vai tomar aquele suquinho, aquele kisuke, e às vezes você vai ver um sabor lá de morango, por exemplo, muito daquele kisuke, ele é formado pelo éster, tá bom? Porque ele vai imitar justamente a fruta, tanto o sabor, quanto o aroma, quanto, é, quanto o cheiro. O cheiro, o sabor e a cor. Então ele vai ser um grande imitante da fruta. A natureza produz pouquíssimos ésteres, tá bom? A natureza em si, ela não tem uma capacidade de formar bastante ésteres com bastante variedade. Então nós temos poucos ésteres chamados de naturais. A maioria desses ésteres, eles são feitos em laboratório, são, são substâncias artificiais, são substâncias produzidas justamente no laboratório. Então, a natureza quase não cria muito isso aqui. Depois que foi criado e que foi visto que pode formar cheiros, aromas e gosto das frutas, começaram a produzir isso em grande escala, tá bom? Então, essa moléculazinha, todas essas moléculas que eu estou te mostrando, elas não são extraídas da fruta. Na verdade, ela é produzida em laboratório para imitar a fruta. Tá bom? Vocês conseguem fazer essa diferenciação? Sim ou não? Pode passar? Que a galera vai falando no bate-papo, eu estou esperando alguém falar para eu escutar. Mas é isso aí. Ó, nós temos aqui os triésteres, tá? Esses triésteres, eles vão formar gorduras, tá? Cadeias longas, tá? Eles vão formar um triglicerídeo. Esse triglicerídeo é o que forma no seu organismo, tá bom? Justamente isso. Ó, quando você ingere um ácido graxo, normalmente você ingere ácido graxo quase todos os dias, né? Você toma azeite, você faz fritura de alguma coisa. Então, todas as vezes que você ingere uma gordura, a tendência é você estar ingerindo um ácido graxo. Aqui em casa, a gente utiliza um ácido graxo de pequenas cadeias, tá? Por exemplo, a gente aqui usa banha de porco. Aqui a banha de porco, ela, por mais que ela seja sólida à temperatura ambiente, quando ela vai derretendo, por o fato dela ser gordura animal, ela tem bastantes insaturações. E aí, por mais que ela é sólida, ela é uma cadeia pequena e ela consegue formar pequenos triglicerídeos. Por isso que o povo fala que a banha de porco é uma banha saudável, porque primeiro é de origem animal, então é insaturada, e também ela consegue sair mais facilmente do seu organismo. Então ela ajuda o seu organismo, entendeu? Quando você utiliza aquele óleo de supermercado, né, aqueles óleos de soia, aqueles outros óleos lá, todos eles são formados de cadeias longas e as cadeias são saturadas. Então, aquilo é mais difícil do seu organismo eliminar. E quando você ingere açúcar, uma boa parte gera glicose e uma outra parte gera glicerol, que esse aqui é chamado de glicerina, tá bom? Esse aqui é a metade da molécula do açúcar. A molécula do açúcar lá é C6H12O6, essa aqui é C3H9O3. Então é praticamente a metade da molécula do açúcar. Então ela gera uma reação. Nós temos aqui 3 cadeias, né? Porque está balanceado. Vamos balancear essa cadeia aqui bacana, né? Está balanceado 3. Aqui está para 1. O balanceio ela é visto dessa seguinte forma, ó.
você tem uma carboxila, então ela vai gerar um OH. Cada hidroxila vai gerar um, né? Então eu preciso de 3 carboxilas para reagir com todas as hidroxilas possíveis. Então, se aqui tem 3 hidroxilas, aqui eu vou precisar de 3 carboxilas. A proporção aqui, então, vai ser de uma carboxila para uma hidroxila. Se aqui nós temos 3 hidroxilas, eu vou precisar de 3 carboxilas, beleza? A D. Duarte está falando o seguinte: professor, esses são nomes populares, certo? Isso sim, são nomes populares. A gente aqui não está falando sobre nomes e o PAC ainda, né? Na verdade, eu acho que eu não fiz nem os slides ainda sobre os nomes e o PAC dos ésteres, porque eu fiz muito slide aqui do que já foi cobrado no Enem, e ainda a gente tem várias questões para a gente fazer, tá bom? Mas depois a gente vai falar sobre os nomes dessas substâncias, beleza? Vamos lá, então, né? Então, aqui a proporção é de 3 para 1, né? Mas, na verdade, é uma carboxila para uma hidroxila, tá bom? Então, sempre tem que fazer essa ideia. E aqui, nós vamos ter uma única substância, ó, recheada aqui por 3 grupos ésteres, né? Éster aqui e éster aqui. Então, isso aqui é chamado de triésteres, tá bom? Esses triésteres, como eles vão formar cadeias longas, né? Como vão formar cadeias longas, esses R's aqui são vários agrupamentos de carbono, a gente vai chamar que vai ser um triglicerídeo. Esse triglicerídeo vai ser uma gordura, tá bom? Vai ser uma maneira lipídica. Isso aqui normalmente forma os triésteres no seu organismo. Para dissolver isso aqui, o seu fígado promove uma coisinha chamada de emulsificação. Isso caiu no Enem de 2018, se eu não me engano. Tá bom? Essa emulsificação é como se o seu próprio fígado fizesse uma coisinha... Espera aí. O Matheus está falando, se seu carro tiver com problema, é só me chamar no WhatsApp, Instagram, Facebook. Entendi não. Matheus Mariano? Não estou entendendo, não. Você é daqui do curso? Matheus Mariano? Sou eu. E por que você está falando isso aí? Mecânico. Engenharia mecânica que eu vou fazer. Tá bom. Mas vamos voltar para a aula aqui, Matheus? Vamos dar uma... Porque na hora que você falou isso aí, eu achei que você ia colocar uma dúvida sobre a aula e acabei me concentrando aqui. Só esquece isso aí. Só esquece. Beleza. A Lana está perguntando assim, por que os triglicerídeos têm menos chance de acumular no organismo? Alana, justamente o que eu estou falando aqui, justamente sobre esse negócio que o fígado nosso faz. Esse fígado, ele faz um processo chamado de emulsificação. A emulsificação é como se ele estivesse produzindo um próprio detergente natural. O nosso fígado faz isso, um próprio detergente natural para poder dissolver melhor essas gorduras e mandar embora. Justamente por causa disso, porque essas são cadeias grandes, cadeias que são lipídicas. Então, para dissolver essas cadeias, nosso organismo forma um sabão justamente e manda embora. Isso é chamado de emulsificação e é feito no fígado. Por isso que a gente não tem grande acúmulo de triglicerídeos. E outras gorduras também, elas vão embora. O acúmulo se você comer só gordura todos os dias, você não vai absorver tudo, porque o seu fígado vai metabolizar isso na forma de emulsificação e vai mandar ela embora. Então, por isso que o seu corpo ele tem uma capacidade X de absorver esse tipo de gordura. Beleza? Conseguiu entender? Beleza, é nóis. Então, isso aqui é uma cadeia de triésteres, tá bom? Aqui é um exemplo desses triésteres, tá bom? Esses triésteres, ó, olha o jeito que estão aqui. São triésteres e que de cadeia longa. Isso aqui, então, são lipídios, tá bom? Justamente falei para vocês que ésteres podem formar lipídios. Esse aqui é um tipo de éster natural, porque o seu próprio organismo faz isso.
Então, seu organismo ele faz isso justamente para ajudar para dissolver esse componente. E essa emulsificação só funciona com as gorduras e com os óleos, não? Alana, sim, funciona também com os óleos, tá bom? Só que a gente tem as gorduras e os óleos, eles funcionam principalmente nos triésteres, né? Que é os triésteres, os triglicerídeos. Mas qualquer acúmulo que passa da quantidade de absorção do seu organismo é também emulsificado e mandado embora nas suas fezes, tá bom? Aqui nós temos gordura animal, vegetal, saturada, insaturada, etc. Tá bom? Então aqui nós temos um exemplo de triéster ou então triglicerídeo. Isso aqui vocês vão ver mais também em bioquímica, né? Em bioquímica vocês podem ver isso aí. Agora, a transesterificação é a volta dessa reação, mais ou menos, tá? É a volta, por quê? Porque essa reação aqui, ó, ela forma água, né? No finalzinho, tá vendo? Ela forma água. Nessa outra reação aqui, a gente não está reagindo com água, a gente está reagindo com outro álcool. Então, a gente vai pegar o éster e reagir com o álcool, em vez de reagir com água. Então, não é uma hidrólise do éster. Aqui vai ser uma transesterificação. A gente vai pegar um triglicerídeo e vai fazer ele reagir com um álcool de cadeia pequena. Pode ser um metanol ou pode ser o etanol. Não tem problema. Mas que seja um álcool de cadeia pequena. E aí vai formar outro álcool. Olha aqui, vai formar um álcool chamado glicerol e vai formar um éster. Agora, pira só, velho. Esses ésteres que vão ser formados aqui são justamente para formar biodiesel, tá bom? Esses ésteres vindo desse tipo de glicerídeo, vindo de gorduras, ele forma uma coisinha chamada que é biodiesel. Por que biodiesel? Porque ele tem uma forma melhor de degradação no meio ambiente. Tanto a sua combustão, quanto a sua própria cadeia. Porque o diesel em si, deixa eu te mostrar aqui, ó, o diesel em si, ele não tem uma degradação muito boa. Sabe por quê? Porque ele é um hidrocarboneto. É um hidrocarboneto de cadeia longa, de 15 a 20 carbonos. Enquanto esse aqui vai ser não vai ser um hidrocarboneto, vai ser um éster. E esse éster aqui ele pode ser queimado. Nessa queima aqui, ele vai chamar isso de biodiesel. Só é chamado de biodiesel porque o calor de combustão é próximo do diesel. Então, tipo assim, ó, quando você queima o diesel, você chega num calor de combustão. Você chega numa energia formada para poder locomover alguma coisa. Agora, quando você gera esse biodiesel e queima ele, você pode chegar no calor de combustão aproximado desse componente, beleza? Deixa eu ver aqui, a Alana tá falando. Oi. O biodiesel tem a mesma capacidade que o diesel normal? Quase, tá? É próximo. É um pouquinho menos, porque ele é um biodiesel, tá bom? Só um pouquinho menos. Tá bom, tá bom. Tipo assim, ó, vamos supor que um caminhão, ele ande, sei lá, 10 quilômetros com 1 litro de diesel, tá bom? Uhum. Então, com o biodiesel, ele vai andar, tipo assim, 7, vai andar tipo 8. É tipo um calor aproximado. Sacou? Saquei. Porque ele é uma substância que ele é melhor biodegradável na natureza. A natureza consegue absorver melhor os produtos dessas reações. Entendi, obrigada. É nóis. Deixa eu ver o que a Alana tá falando aqui, ó. A Alana tá falando o seguinte, ó. Se as gorduras são ésteres e os ésteres são polares, como que a gordura que é apolar é um triéster? Alana, você quer abrir o áudio e me explicar essa pergunta? Porque eu realmente não entendi nada, tá bom? Porque as gorduras, elas são apolares, né? Tudo bem? Vou reformular de novo. Beleza, vamos esperar aqui. Enquanto isso, deixa eu limpar esse quadrinho aqui pra gente passar. Essa reação aqui, ela já aconteceu no Enem, tá bom? Ela aconteceu no Enem, se eu não me engano, de 2017, onde nós tínhamos, ou de 2016, onde nós tínhamos... Dessa forma? Dessa forma, cara, dessa forma. Então, a gente dava a reação, a gente perguntava
qual a função existente no produto do biodiesel, que era justamente esse aqui, ó, um éster. Era um éster que se transformava também no éster, só que aqui era um triéster, né? De qualquer forma, uma função éster. E aí ele funcionava na formação de um éster. Tudo bem? Tudo. Gente, acabando sobre os ésteres, eu vou passar uma lista só de questões que caíram no Enem sobre compostos oxigenados, tá bom? Porque assim que acabar os ésteres, a gente vai entrar nos compostos nitrogenados. E a gente vai falar um pouquinho sobre amina, amida, nitrila, imina, imida, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre os tensoativos catiônicos, que é formado pelas aminas, tá bom? E aí eu vou dar o exemplo que você utiliza na sua casa, que é um condicionador. E aí, Alana, terminou de reformular a pergunta? Enquanto isso, vou passando aqui, gente. Essas aqui são chamadas de lactonas, tá bom? Vocês já ouviram falar do que é lactonas? Lactonas são ésteres de cadeias fechadas, tá bom? Essas cadeias fechadas, elas são derivadas de uma reação chamada de intramolecular. Você ouviu falar do que é uma interação intermolecular? Aqui é intra, tá? Quando a gente fala interação intermolecular, inter é de fora. Então, você vai fazer lá de polo induzido, de polo, você vai ter lá as ligações de hidrogênio, vai ter interações íon-dipolo, que foi dos sais orgânicos, né, que a gente viu. Agora eu quero te mostrar isso aqui, intramolecular, vai ter uma reação. Quando a gente fala intra, é dentro. Dentro de onde? Dentro das moléculas. Então vai ter uma reação dentro da própria molécula. Olha só, essa molécula aqui tem 1, tem 2, tem 3 carbonos. Para reagir e formar um éster, eu preciso de um ácido carboxílico, e preciso de um álcool. E eu tenho isso dentro de uma mesma molécula. Então, olha o que vai acontecer. Esse H vai justamente sair do álcool, né? Quando nós temos ali um meio ácido, e vai reagir com a hidroxila. E aí ele vai fechar a cadeia, uma cadeia de 3 carbonos, que é justamente essa aqui, ó. Esse exemplo que eu dei aqui embaixo é justamente essa cadeiazinha aqui, ó. 3 carboninhos. Então, a gente vai chamar isso aqui de uma lactona. Todas essas aqui são lactonas de cadeias fechadas. Aqui a gente chama de lactona 2, lactona 3, lactona 4 e aqui lactona 5, tá bom? Existem lactonas maiores, mas essas aqui são as mais convencionais. Quando a gente fala lactona 2, 3, 4 ou 5, é com respeito ao número de carbonos envolvidos dentro dessa substância, tá bom? Lactonas de cadeia são ésteres de cadeias fechadas. Beleza. Professor, Fala, menina Sângela. o que vai forçar essa reação a acontecer? Porque já que vai acontecer na mesma molécula, vai ter a formação da água e a formação do éster. O que vai forçar para essa reação acontecer? Porque nos outros a gente tinha um catalisador e o álcool, né? Não, é porque essa cadeia aqui já tem um álcool, né? Você tá vendo aqui? Então, a gente só precisa do catalisador. A substância mesmo, ela já faz a própria reação. Você só precisa colocar no meio ácido. Ah, entendi. Entendeu? Sabia que essa reação acontece dentro do seu corpo? Não. Você tem uma substância que está acontecendo no seu organismo quando você respira menos oxigênio. Você gera uma coisinha chamada de ácido lático. Já ouviu falar do ácido lático? O ácido lático é esse aqui, ó. OH, C-O, OH. As pessoas que você consegue resistir uma certa quantidade de ácido lático reagindo e formando a lactona. Agora, as pessoas que têm intolerância à lactose, por exemplo, é porque formam isso aqui também muito facilmente. Esse ácido lático aqui, ele vai reagir entre eles e formando a lactona. Só que só acontece fazer isso quando a bactéria que tem no seu organismo, as pessoas que têm intolerância à lactose, têm uma bactéria no organismo.
que fermenta justamente esse ácido lático aqui numa temperatura de 47 graus Celsius. E o seu estômago, como ele está em meio ácido, o que vai acontecer? Vai fornecer o catalisador necessário para essa reação acontecer. E aí gera a intolerância à lactose que a gente tem. Quando você não tem essa bactéria, normalmente você fermenta a 45 graus Celsius. E aí não é a temperatura ideal para formar a lactona. Então, a diferença só é que a pessoa que não tem a bactéria, ela gera 45 graus Celsius, a pessoa que tem a bactéria gera 47 graus Celsius, o suficiente para formar essa lactona. Legal, né? Uhum. Loucura. Deixa eu ver aqui o que a Alana está falando para eu poder responder ela, né? Então, é porque o senhor disse que os ésteres são polares. Mas se as gorduras são formadas por ésteres, então ela não devia ser polar também? Então, como que a gordura é apolar, pode formar triésteres, sendo que os triésteres são polares? Menina Alana, olha só, aqui ó, eu coloquei que os ésteres são solúveis, tá? Em álcoois, ésteres e cloroformo, ou seja, são solventes apolares, tá bom? Então, os ésteres, ele tem uma predominância apolar e não polar, beleza? A Adriele falou, em meio ácido para liberar H+, nesse caso, né? Justamente, toda a reação de esterificação, ela precisa de um meio ácido para acontecer. A Carla falou assim, professor, em relação às lactonas, com ácido lático, tem alguma coisa a ver a fermentação? Tem um pouquinho, tá? Essa fermentação é justamente o grau de aquecimento que você precisa para fornecer essa reação. Essa reação, ela só acontece quando você aquece o meio um pouquinho mais, 47 graus Celsius, no caso necessário. O Matheus falou, por exemplo, meu irmão tem intolerância à lactose. Então você pode falar para ele, Matheus, sobre isso aí. Galera, se eu não me engano, a aula está acabando e eu queria voltar com vocês, porque aqui está falando que está faltando menos de 1 minuto. Mas eu queria voltar. Então vocês clicam no link de novo, agorinha, para eu só finalizar esses comentários finais com vocês, tá bom? Coisa que a gente vai demorar no máximo 5 minutos. Pode ser? Então eu vou encerrar a aula aqui e depois eu só vou voltar com os comentários finais. Clica no link de novo, tá?